Gente, eu preciso passar o link para vocês. Compartilhar. Vamos lá. Bem, o link está aí, beleza? O acesso está negado. Sério? Vou lá. Para mim, tá. Espera aí, só um minutinho. Eu acho que é porque tem que liberar para todo mundo. Pra mim também tá negado. Já resolvo. É porque o professor é meio analfabeto. É a linha alterar. Uhum. Link. Link. Editor, ok. Ah, beleza. Beleza? Agora foi. Beleza, começaram a surgir aqui os bichinhos aqui em cima. Beleza. Aí, Bianca, eles podem trabalhar em parceria aqui, fazendo marcações no quadro aqui. E você consegue saber quem é que está marcando, quem é que está respondendo. Você pega o relatório todinho depois. Sim, ótimo isso. Pessoal do doutorado só usa esse aplicativo aqui para apresentar as aulas lá. Beleza, pessoal. Nossa aula hoje, continuando o nosso trabalho com funções inorgânicas, é enfatizar os ácidos, né? Falar sobre os tipos de ácidos que existem, 2. Falar sobre as nomenclaturas específicas de um grupo e de outro, e sempre nos fundamentarmos relativamente aos oxiácidos, principalmente, mas não só, a nossa tabela periódica que é necessária. Perfeito? Então vamos lá. Nossa primeira abordagem, então, é essa aqui. Ácidos são que tipos de substâncias, professor? Bom, de acordo com o nosso coleguinha Arrhenius, coleguinha, nome bonito para você colocar nos seus filhos, ó, galerinha novinha, agora não, né? Não vai arrumar filho agora não, né? Quando vocês se casarem mais tarde, estiverem formadas, tá? Svante, se não me engano, acho que é o Svante Ivanovic Arrhenius. Aí, coloca o nome, definiu ácidos como substâncias que, em solução aquosa, se ionizam, liberando como único cátion o íon H+. Então, é assim que você identifica um ácido. Convenciona-se, aí o PAC convencionou, que um ácido inorgânico deve iniciar sua fórmula química com hidrogênio. Mas já sabemos que existem ácidos orgânicos que têm uma formulação diferente e, apesar disso, são ácidos.
que essas substâncias que finalizam com esse grupamento também são ácidos, só que orgânicos. Então, não esquecer dessa característica de ácidos orgânicos, tá? Pode ser que, como vocês vão fazer um Enem que considera todos os anos letivos do ensino médio, e eu não sei se ele vai ser por ano, ou melhor, seriado, a partir desse ano já, a promessa é que seria, né? Seria melhor para vocês, inclusive. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Em todo caso, a definição de ácidos para arrênios é essa. Então, vamos a alguns exemplos. Dentro dos hidrácidos, nós temos os seguintes exemplos. HCl, que você tem no estômago, nosso estômago produz HCl em função bactericida, né? Função de fornecer um pH ideal para a atuação de uma enzima digestiva de proteína, né? HBr, HCN. Então, vamos lá. Ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido cianídrico. Vamos falar dos outros ácidos que têm oxigênio. Ácido hipocloroso, ácido, deixa eu ver aqui, ácido sulfúrico, ácido nítrico. Então, percebam, quando tem oxigênio, a finalização é é oso ou ico. Quando não tem oxigênio, a finalização não é a mesma. É sempre hídrico. Isso quando vocês não encontrarem na literatura de química algumas pessoas se referindo a essas espécies químicas, HCl, HBr, como brometro, por exemplo, HCl, cloreto de hidrogênio, também acontece. Mas aí, eu já encontrei essa nomenclatura em livros de nível de ensino superior. Em nível básico, eu não encontrei. Então, a gente vai usar sempre essa nomenclatura de ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido cianídrico, ácido hipocloroso, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido nitroso, para ficar igual. Perfeito? Então, aqui os exemplos de substâncias químicas consideradas ácidos. Para lembrar, para arrênios, bases. É sempre bom lembrar também que ácidos são substâncias moleculares. O que significa ser substância molecular, turma? Em termos de ligação química. Vamos lá, alguém? Cadê esse grupinho de bichinho aqui? Não tem ninguém que está com vontade de escrever aqui, não? Que tipo de ligação química esses ácidos fazem? Ninguém cantou a musiquinha? Vocês vão ter que cantar a musiquinha para a professora Bianca. Eu já prometi a ela que a turma estava ensaiada. Ai, professor, peraí, eu tô pensando. Ácidos e bases possuem propriedades diferentes. Ácidos têm sabor azedo e base é astringente, mas tomem muito cuidado
Não provem, é um perigo, pois muitos desses compostos têm alto poder corrosivo. Ácidos na água ionizam, liberando cátions H+, que reagem com as bases, produzindo vários sais. Ácidos e bases possuem propriedades diferentes. E aí, vamos deixar pagando mico sozinho? Eu vou pagar mico sozinho? Eu mandei a musiquinha lá pro grupo, pro AVA. Vocês têm que assistir a musiquinha lá. A professora já deve ter visto lá. Vou pagar mico sozinho, não. Vamos lá. A musiquinha é para cantar. Tem que ensaiar e cantar para ela, viu? Vamos lá. Bases, então, para arrênios. Substâncias iônicas. Não é molecular. Vocês não me responderam ainda. O que significa ser molecular? Substâncias iônicas. Substâncias de ligação química iônica. Substância molecular vai ser o quê? Substância de ligação química. Hã? O que é isso aqui? Covalente. Quem decide aqui a formação dos íons? O processo aqui recebe o nome de quê? Aqui que a gente vê se o pessoal está estudando. Ionização. Acabei de cantar. O processo de ionização gera íons. E o processo de ionização depende de quê, pessoal? Qual a propriedade química? Propriedade periódica? Negatividade. Isso. Põe essa cuca para funcionar aí, que vocês têm café no bule. A turma é boa. E aqui as substâncias são iônicas, então, se as bases são iônicas, com raríssima exceção, os íons já estão aqui. Então, aqui, os íons que são formados, eles apenas são separados. E esse processo recebe o nome de dissociação iônica. Então, professora de português, vale um raciocínio em cima desse termo, dissociação e ionização, pessoal. Aqui vai formar o íon. Os íons não estão formados aqui nos ácidos. Aqui os íons já estão formados. Por quê? Porque as substâncias iônicas, na ligação iônica, ocorre o quê mesmo? Doação. Ocorre a doação de elétrons. Isso, show de bola. Doação de elétrons. E sendo assim, os íons já estão pré-formados na substância. É por isso que todas as substâncias iônicas são sólidas. O que você pode dizer em relação ao ponto de fusão? Elevadíssimo. O que você pode dizer em relação ao ponto de ebulição? O que vocês acham? Altíssimo. São substâncias químicas polares. Ora, se os íons estão presentes, elas são polares assim que são formadas. Diferentemente das substâncias moleculares, onde você tem que avaliar a diferença de eletronegatividade entre os íons que foram formados. É disso que vai depender. A diferença, a polaridade da molécula depende dos ligantes, das espécies químicas presentes nas substâncias. Então, na verdade, pessoal, os ácidos fortes, que daqui a pouco eu vou falar, eles têm uma polaridade elevadíssima. Os ácidos moderados, a polaridade diminui.
Estou correto? Não é bem assim, não. Vocês vão ver uma exceção aí à regra, que eu vou falar do ácido fluorídrico. Mas, nos ácidos, de uma forma geral, a gente pode generalizar, quanto maior a diferença de eletronegatividade entre as espécies químicas envolvidas nas fórmulas dos ácidos, mais fortes serão os ácidos, de uma forma geral. Não podemos falar que a regra serve para todos. Em química, física, essa parte, biologia também, tem sempre uma exceção à regra. Tá certo? Nós estamos falando de ciência, né? Muito bem, pessoal. Então, aqui, para ser base de arrênios, tem que ter só hidroxila como ânion. Para ser ácido de arrênios, só o H+ como cátion. Para ser base, tem que ter OH na fórmula, professor. O NH3 é uma base, é a única base covalente, pessoal. Exceção, anota aí, tá? Ela é covalente molecular. Covalente ou molecular. E é muito importante. Mas como é que eu vou saber que ela é uma base, professor? Não tem OH. Você vai ter que usar outra teoria ácido-base, que é de Lowry Bronze, que a professora Bianca vai ter tempo de trabalhar com vocês. Para trabalhar com equilíbrios químicos. Esse ano ainda vocês vão ver essa teoria com a professora Bianca. Certo? E aí, esse ano é o iniciozinho do terceiro, né, Bianca? Depende aí, porque essa situação de pandemia também a gente não pode achar que está fácil, porque vocês têm que aprender também. Não pode chutar a bola lá para frente e esperar que vocês assimilem rapidamente, que não é bem assim, né, Bianca? A gente vai tateando a turma. E é por isso que ela já está aqui, para observar a turma e ver como você se porta. Bom, aqui vocês estão vendo como um único íon negativo, único ânion presente, quem? A hidroxila. Então, com certeza, essa substância é uma base de arrênios. Certo? As outras teorias ácido-base que vocês verão, elas não conflitam com arrênios, elas complementam arrênios, ok? Então, mas assim, o arrênios ela é mais restrita. Vou citar por que ela é mais restrita. A arrênios, ela se limita ao meio aquoso como solvente. Essa é uma característica da teoria de arrênios. Então, outros solventes não são abordados. Outra característica que arrênios tem é se vincular aos íons H+ e OH-. Vocês vão ver que outra teoria, que está mais tendenciosamente vinculada ao terceiro ano do ensino médio, a teoria de Lewis, vocês vão ver que existem substâncias de caráter ácido ou básico de acordo com outras informações, não só a presença de OH, ou de OH- ou de H+. Perfeito? Beleza, dentro desse grupo dos ácidos... Ah, professor, surgiu uma pergunta aqui. E se não tiver nem cátion nem ânion característico de ácido e base, respectivamente? Tá, vamos lá. Vamos supor que você tem essa substância aqui. Aí você tem uma solução dela. Você tem os seguintes íons. Você não tem nem cátion H+, nem ânion OH-. Você tem, de acordo com arrênios, sal. Você tem essa substância aqui, NaHCO3. Você tem essas espécies químicas aqui, esses íons gerados, HCO3-, o bicarbonato de sódio, hipoclorito de sódio. Substância química utilizada na água sanitária, substância química utilizada na fabricação de pasta de dente para o clareamento dos dentes.
bicarbonato, famosíssimo bicarbonato, o íon bicarbonato e o íon sódio não são íons H+, e íons OH-. Portanto, isso aqui também é um sal. Então, agora ficou tranquilo. Mas, professor, e os óxidos? Os óxidos, você sabe que são substâncias binárias, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Você sabe que o CO2 é óxido, você sabe que o NaO é óxido, você sabe que o CO é óxido, você sabe que o CO2 é óxido, você sabe que o OF2 é óxido. OF2 é óxido? Turma? Eita. Deu tilt? Cadê o povo? OF2 é óxido? Não. Não. Por quê? Porque o elemento mais eletronegativo não é o oxigênio, é o flúor. Aqui pelo mesmo motivo. Mas óxidos são substâncias binárias, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, vocês não vão ter dificuldade para identificar as funções, que é uma das ênfases, Bianca, que eu dei agora nesse momento de aplicação para eles. A identificação primária das funções é a primeira fase. Em termos de classificação, eu enfatizei mais a classificação dos óxidos, pela capacidade deles gerarem ácidos, bases, e depois, por consequência, ácidos e bases gerando sais. Bom, aqui a gente vê, então, na caracterização dos ácidos, a gente vê que tem ácidos que não têm oxigênio, 3 exemplos aqui, e 4 exemplos dos que têm oxigênio. Beleza. Os que não têm oxigênio são os hidrácidos. Os que têm oxigênio são os oxiácidos. Vamos aos exemplos dos hidrácidos. Vamos começar pelos fortes. HCl, HBr, HI. Como é que é o nome desse grupo de ácidos hidrácidos, professor? O nome é bem simples. Nome do elemento e o sufixo hídrico. Então, vamos pegar o exemplo aqui de cima. HI, ácido iodídrico. HCl, ácido clorídrico. Sempre finaliza em hídrico. Vamos pegar um ácido moderado. O HF é moderado, mas o flúor não é o mais eletronegativo da tabela? Por esse motivo. Vê que eu não posso generalizar? A diferença de eletronegatividade aqui é grande. Mas isso não faz desse ácido um ácido forte, faz moderado. Por quê? Porque a eletronegatividade do flúor é tão alta que ele acaba grudando o hidrogênio nele e dificultando a liberação do hidrogênio quando você dissolve essa substância em água. Certo? Então ele é considerado um ácido moderado. O nome dele, ácido fluorídrico. Dos fracos, professor, cita alguns exemplos. Beleza. H2S, ácido sulfídrico. Muito conhecido pela sua presença nos processos anaeróbios, processos de tratamento de esgoto, presença no ovo podre. Aliás, tem que lembrar vocês, a gema do ovo é riquíssima em enxofre, por isso a cor amarela da gema. Temos que lembrar também podemos lembrar do ácido cianídrico, que é venenoso, bastante perigoso, em função desse cara aqui, o cianeto. O cianeto está presente na mandioca brava, por exemplo, que é no feijão cru. Né? Mandioca brava é aquela mandioca utilizada para fazer farinha, né, no Brasil. No norte é muito, muito utilizado. O ácido cianídrico é conhecido pelo seu poder de fatal, né? Então ele é princípio ativo de alguns venenos. Vejam uma coisa interessante: você inverte o carbono com o nitrogênio, você dá origem a outro ácido hidrácido, e o nome muda apenas no prefixo iso, isocianídrico. Professor, isso aqui tem alguma regra para estabelecer o prefixo? Não. É regra da memorização em relação a esse cara aqui. É regra da memorização em relação a essa nomenclatura, infelizmente. Algumas coisas na química você tem que memorizar.
Em se tratando dos oxiácidos, prioritariamente, nós precisamos falar e nos respondermos na tabela periódica. Veja, começamos pela família do boro. A família do boro tem ele como elemento principal formador de alguns ácidos comercialmente importantes. Ele, na forma de anidrido, ele tem o NOx mais 3, o boro. E o boro tem 3 estágios de hidratação, dos quais se destacam o estágio de 1 molécula e 3 moléculas de hidratação de água. Então, o anidrido bórico tem esse nome porque finaliza em ico, porque ele só tem a característica de caráter ácido, de formação de ácidos, oxiácidos, com esse NOx. Então, vejam bem, a fórmula do óxido será B2O3. Por quê? Porque o NOx do oxigênio aqui é menos 2. E nas continhas que eu já ensinei a vocês, 3 vezes menos 2, menos 6 é o total aqui. Aqui o total tem que ter mais 6. Dividido por 2, eu tenho parcial, que é o que importa, mais 3. E eu coloco o círculo aqui para facilitar a identificação. Professor, como assim reação com 1, 2 ou 3 moléculas de água? Vamos ver isso melhor. Uma molécula de água, ele assume um prefixo do ácido gerado, meta. Então, como é que fica o nome, professor? Ele gera o ácido metabólico, que tem a fórmula HBO2 simplificada. Notem, eu coloquei o 2 aqui, por quê? Porque a fórmula originada, somando todos os elementos aqui, daria H2, B2O4. Simplificando tudo por 2, você joga o 2 aqui, e aqui fica a fórmula real do ácido, HBO2. Essa é a fórmula do ácido metabólico. Então, se perguntarem para você, qual é a fórmula do ácido metabólico? HBO2. Qual é a fórmula do ácido ortobórico? Orto não precisa você citar. O prefixo orto é abstraível. Então, fica só bórico. Quando você vira o nome bórico, significa que são 3 águas de hidratação para gerar o ácido. Então, no caso do óxido bórico, você vai reagir esse óxido com 3 moléculas de água, dando a origem à seguinte fórmula, H3BO3. Ou seja, a original seria H6B2O6. Simplificando, fica 2H3BO3. A fórmula do ácido bórico, portanto, é H3BO3. Perguntarem para você, o ácido bórico, professor, a fórmula? H3BO3. Aplicação do ácido bórico, professor? É água boricada. É uma solução que você compra na farmácia que pode ser utilizada para lavar óleos saudáveis. Óleos de visão. Certo? B2O3, um óxido muito utilizado na produção de vidros e cristais. Olha um ácido que não é tão comercialmente trabalhado, mas que também pode acontecer a formação dele. B2O3 com 2 moléculas de água. Nesse caso, ele recebe o prefixo piro. E a fórmula gerada não dá simplificação, notaram? Ela fica do jeito que está. H4B2O5. Como é que vai ser o nome, professor? Ácido pirobórico. Nota que todos eles finalizam com bórico, porque todos eles derivam do mesmo óxido. Ou seja, a nomenclatura do ácido depende muito da nomenclatura do óxido que o gerou. Então, os oxiácidos têm a sua nomenclatura vinculada aos óxidos, aos anidridos, com muita frequência. Tá? Alguma pergunta? Isso daí é regra de decorar também, né? Infelizmente, uma certa memorização. Eu estou tentando vincular ao NOx para que vocês tenham facilidade em trabalhar. Tá? Eu vou sugerir à professora Bianca depois, eu já até coloquei, Bianca, a tabelinha de NOx para eles, está lá no compêndio que eu coloquei para eles de funções inorgânicas,
falando dos óxidos. Os óxidos que geram óxidos ácidos, tem caráter ácido, que geram anidridos, né, no caso. Então, nesse caso aqui, o óxido carbônico finaliza em ico também. Por quê? O único NOx possível para o carbono formar um óxido ácido é o NOx mais 4. Quando ele tem esse NOx, qual fórmula gerada? CO2. Depois você faz essas continhas, porque esse assunto foi um assunto trabalhado no primeiro ano. Então, convém você fazer as contas do cálculo de NOx para você não perder a prática, pessoal. 2 vezes menos 2, menos 4, aí com mais 4, a molécula fica neutra. Por isso que eu coloquei só aqui, só a carga do carbono, que é o que varia, certo? O carbono, quando ele tem NOx mais 4, ele gera o óxido anidrido, ou seja, um óxido ácido. Qual vai ser o nome desse óxido? Óxido carbônico. Professor, esse óxido tem outro nome, dióxido de carbono. Posso usar esse nome? Você pode, mas para efeito de nomenclatura do ácido derivado, essa nomenclatura de óxido de carbono não vai te ajudar a chegar no nome do ácido derivado. Ou seja, quando você hidrata o CO2, e essa hidratação acontece comumente no dia a dia, nos oceanos e lagos e rios do mundo inteiro, né? Porque o CO2 está presente na nossa atmosfera. Então, a hidratação do CO2 é constante. Então, não é à toa que a água das chuvas é levemente ácida, antes mesmo de existirem poluentes na atmosfera, certo? Então, na geração do ácido aqui por hidratação, é só você somar e começar a fórmula com hidrogênio, deixando o oxigênio por último, na finalização da fórmula. Então, vai ficar H2CO3. O nome do ácido é o mesmo do nome do óxido. Então, se o óxido é carbônico, o ácido será carbônico. Alguma pergunta? Professor, vai começar a complicar um pouquinho quando chega na família 15, né? Vai. Olha só. Na família 15, que eu devo enfatizar o nitrogênio e o fósforo, 2 NOx são importantes enfatizar, porque são 2 NOx na formação de anidridos. Então, são eles o mais 3 e mais 5. Para o menor NOx, há a geração do sufixo oso, a utilização do sufixo oso. Para o maior NOx, há a geração do sufixo ico. Ah, professor, então o ico não é só para aquele que tem NOx único, não. Não. Ele também representa o maior NOx de um elemento comparativamente com outras espécies que ele possa ter. Certo? Então, por exemplo, o nitrogênio pode ser mais 5? Pode. Quando ele for mais 5, ele finalizará a nomenclatura em ico. Quando ele for mais 3, a nomenclatura finalizará em oso. Vamos ao exemplo. Fórmula do óxido nitroso, N2O3. NOx mais 3, NOx menos 2. Para você fazer com que as cargas se neutralizem, a fórmula química do composto fica N2O3. Hidratando essa molécula, nós temos H2N2O4. Simplificando, porque dá simplificação, o 2 pula fora, e a fórmula real do ácido nitroso fica HNO2. Desculpem, ficou um pouco separado, mas a fórmula é toda juntinha, tá? Qual o nome do ácido? O mesmo do óxido. Ácido nitroso. Então, ao invés de ser óxido, muda para ácido. Ácido nitroso. HNO2. Um ácido perigoso, tóxico. Bastante tóxico. Não que o nítrico não seja, mas o nitroso é bastante tóxico. Beleza? Com o maior NOx mais 5, nós temos o óxido nítrico. Naturalmente, hidratando, vai gerar o H2, N2,
O6. Portanto, simplificando, nós achamos a fórmula HNO3. Um dos ácidos mais famosos da química é o ácido nítrico, muito utilizado na fabricação de adubos, né? Ator principal daquela explosão que aconteceu lá naquele país do Oriente Médio. Acharam que era em princípio parecia um atentado, mas depois descobriram que foi uma explosão de um silo de armazenamento de insumos agrícolas. Ou seja, os nitratos estavam lá, né? E o nitroso também estava lá. Então, veja, ácido nitroso, ácido nítrico. Qual a diferença entre eles? O NOx do nitrogênio. O nitrogênio, quando é mais 3, é oso. Quando é mais 5, ico. Perguntas? Isso se aplica a todos os outros também? Se aplica ao fósforo também, da mesma família. Então, por exemplo, nós estamos falando da família do grupo 15. Então, se aplica aos outros quem? Da família do grupo 15. Isso, grupo 15. Então, vamos lá, vamos voltar. A gente falou especificamente do grupo 13, boro. Especificamente do grupo 14, carbono. Professor, se aplica ao silício? Sim. Se aplica ao germânio? Sim. Por que você não falou? Porque comercialmente esses ácidos são menos interessantes. Eu tenho que enfatizar aqueles que são mais interessantes no primeiro momento. Certo? Depois vocês podem fazer o mesmo trajeto com as outras espécies químicas, a tendência vai ser ter o mesmo comportamento. Por quê, professor? Porque existe periodicidade química na tabela. Então, vamos falar do grupo 15. A gente falou de quem? Nitrogênio. Agora vamos falar de quem? Fósforo. Depois, essa regra funciona para o arsênio? Funciona. Funciona para o antimônio? Funciona. Funciona para o bismuto? Funciona. Mas são ácidos menos importantes. Entendido? Aham. Então, vamos lá. Fósforo. Fósforo tem peculiaridade. Dá um pouquinho de trabalho. Então, você vai ter que memorizar. Boro e fósforo têm graus de hidratação diferentes. O fósforo também pode hidratar, para cada óxido dele, ele vai gerar 3 ácidos diferentes. Por quê? Porque ele pode hidratar com 1, 2 ou 3 molequinhas de água. Olha que maravilha. A química é linda, né, gente? Vamos lá. Continuando. O pessoal... né? O que você tem que fazer aqui? Você vai hidratar com uma molécula. Qual vai ser o nome do ácido gerado aqui? Metafosforoso. O que você tem que fazer aqui na frente? Você vai hidratar com 2 moléculas de água. Se houver necessidade de simplificar, simplifica. O que você tem que fazer aqui? Vai hidratar com 3 moléculas de água. Se houver necessidade de simplificar, simplifica. Não se esqueça que o prefixo orto é sempre abstraível. Não precisa você citar, você só cita se você quiser. Exemplo. O exemplo é o clássico ácido fosfórico, que é mais conhecido como ácido fosfórico. Eu não cito ortofosfórico, apesar de ser verdade isso, eu poderia citar. Mas comercialmente ele é conhecido como ácido fosfórico. Esse ácido é muito importante na produção de adubos também. Aqui você deve encontrar a fórmula H4P2O7. Depois você vai fazer em casa, porque a nossa aula está acabando. E aqui, vamos fazer rapidinho aqui. H2P2O6. Então, vai dar HPO3, pessoal, simplificando. Aqui, H6P2O6, correto? Simplificando, H3PO3. Como é que vai ser o nome dele? Ácido fosforoso. Abstrai o orto, não precisa você citar. Os outros você tem que citar. Então, aqui vai ser o quê? H4P2O, 2 aqui com 3 aqui, 5. Esse vai ser o ácido pirofosforoso.
Diferente do pirofosfórico, tá vendo a fórmula? E o último aqui, eu não vou escrever aqui, senão vai ficar bagunçado, vai ser o ácido metafosforoso, que vai ser o H2P2O4, ou seja, HPO2. Vai ser o ácido metafosforoso. Perfeito, pessoal. Infelizmente, só deu tempo de chegar nas duas turmas a essa família aqui. Mas essa nomenclatura já está naquele manualzinho de vocês lá, que eu passei para vocês, mencionando a família 7A também, que é a família dos halogênios, que seria a próxima, onde a gente enfatiza os óxidos ácidos gerados a partir do cloro, do bromo, do iodo, principalmente. O flúor não entra nessa parada, por ser elemento mais eletronegativo do que o oxigênio. E sendo assim, não seria óxido. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção. Fica o carinho enorme, fica vamos dizer assim, o meu legado para vocês é a sapiência, sabedoria mais a ciência, o orgulho que eu tenho de ver cada um dos meus alunos sendo um profissional formado na faculdade, ou se chegar no nível técnico só, não tem problema, quero que seja um profissional com o seu trabalho, com a sua formação concluída, né? E que tenha sucesso na vida. É isso que eu desejo para vocês, e tenha certeza, para cada professor, tanto eu quanto a Bianca, vocês são motivo de orgulho para nós, tá certo? O sucesso de vocês é o nosso sucesso necessariamente. Obrigado pela presença, obrigado pela participação, obrigado por todos os momentos, todas as tolerâncias que vocês tiveram comigo, tá bom? Fiquem com Deus, Papai do Céu abençoe vocês nesse processo de vacinação, tenham sucesso aí, e tudo de bom, de coração, e eu fico até sem palavras, tá? Tudo de bom para vocês. Beijão no coração aí. Tchau, turma. Aí, professor, Ei, Bianca. emocionado, né? Um pouquinho, dá um pouquinho de tristeza no coração, mas faz parte. Deixa eu tirar da apresentação aqui, para não ficar esse negócio ruim de visualizar, né? Bianca, é o seguinte, o que eu queria falar com você é o seguinte, essa parte de nomenclatura, todos os anos, por uma decisão pessoal minha, eu trabalho com NOx. Eu não gosto de trabalhar com aquela decoreba de espécies químicas. Eu já vi alguns colegas trabalhando com isso. Não sei se você trabalha. Não, tem muita gente que trabalha aquelas tabelas, né? Mas não tem como decorar aquelas tabelas, não. Também trabalho com NOx. Então, é o que eu estou tentando fazer, até porque eles precisam... Deixa eu encerrar a gravação também, senão